Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para vocês que estão aí no canal para gostar de ler, que estão vendo esse vídeo no Instagram também, não sei ainda onde eu vou colocar, mas provavelmente vai para o YouTube e para o Insta. Eu queria comentar sobre fazer não uma resenha, um diálogo aqui sobre um livro. Se tivesse tempo até faria sobre mais, né? Mas da Louise Glück. Deixa eu já apresentar o livro, que é esse aqui. A Louise Glück, esse livro foi lançado pela Companhia das Letras. Na verdade, são 3 em 1 que tem aqui. Averno, A Village Life e Faithful and the Virtuous Night, que em português saiu Averno, uma vida no interior e noite fiel e virtuosa. São os livros, os poemas da vencedora do Nobel de Literatura do ano passado, em 2020, de 2006, de 2010, 2009 e 2014. Então, mas para ler Glück, Louise Glück, é interessante nós sabermos umas coisinhas assim, temos umas noções assim um pouco da poética dela. Ela começou com Firstborn, o primeiro livro dela, que ela não gosta muito. Parece que a crítica tem uma posição meio dúbia, assim, mas ela começou a ser professora universitária depois de lançar Firstborn, que seria nascido, primogênito, dependendo da tradução. Aí, depois disso, ela foi professora na Universidade de Vermont. Aí, eu acho que com o Triunfo de Aquiles, que é um outro livro bom dela, mas numa pré-fase, que eu vou falar aqui, pré-fase Luiz Gluck Ararat, mas já entrando numa fase da mitologia, né, que ela vai trabalhar muito, vai ser um tema recorrente nas obras dela até Averno, que é o primeiro livro desse volume aqui. Então, aí ela começou a carreira dela de professora universitária, tudo. Ela dá aula de escrita criativa, de introdução ao verso e introdução à poesia avançada na Universidade de Yale atualmente. Então, ela é professora, uma catedrática de Yale. Ela não tem formação universitária, mas como ela é escritora, então ela dá aula para ser escritor. Eu acho coerente esse sistema. O escritor ensina o outro escritor a ser escritor, mas enfim, dentro das universidades do sistema norte-americano é mais ou menos assim que funciona. E ela foi agraciada com o Nobel de Literatura em 2020. Ela era muito reconhecida nos Estados Unidos, ganhou o Pulitzer em 92 pelo livro The Wild Iris, ganhou o National Book Awards pelo Noite Fiel e Virtuosa, que tem aqui, que é de 2014, que é o último livro lançado dela. Tem até aqui, ó, de 2006 a 2014, escrito aqui. Então, ela tem um jeito diferente, assim, de trabalhar a poesia. Os versos delas, é bom que a edição é bilíngue, que dá para o leitor ver como que é a prosa dela em inglês e em português, as traduções. Achei as traduções aqui, assim, medianas, são boas. Foram 3 tradutoras, a Heloísa Jan, Bruna Beber e Marília Garcia. Cada uma traduziu um livro. A tradução que eu mais gostei praticamente foi do último, do Virtuous Nights, do Noite Fiel e Virtuosa. Mas eu vou falar, a Louise Glück, os livros dela não é um livro igual, por exemplo, você pode pegar
Vou pegar aqui um exemplo, Szymborska, por exemplo. Eu vou pegar Szymborska, que foi a última mulher, inclusive, a ganhar o Nobel de Literatura, que era poeta. Ele é uma poesia, assim, só. Tipo, círculo elegíaco. Então eu leio essa poesia e falo, não, que da hora, tá, poesia da hora, tá, passo na análise do poema, o poema narrativo e tudo. Não. A Glick, ela é diferente, porque ela cria enredos. Então, e ela vai criar um macro enredo na obra dela a partir de Ararat. Ararat é uma obra que ela lança em 1990, então ela vai criar um macro enredo em todas as obras dela, até Averno, vai contar uma história, uma narrativa, vai ter uma narrativa que eu não vou me estender aqui porque vai ser longa, e vai ter enredos dentro das narrativas, isso a partir de Ararat, de 1990. Vai em Ararat, The Wild Iris, que ela ganhou o Pulitzer, vai em Vita Nova, que é um livro muito bom, vai The Seven Ages, The Meadowlands, enfim, nesses livros até Averno. E é interessante que Ararat é um monte, né, que nós sabemos, tem na tradição bíblica, é um monte onde a arca pousou depois do dilúvio, e Averno, ela tá pegando mitos antigos, vamos dizer assim, mitos enquanto narrativas. Nós podemos acreditar ou não. Se existe alguém acreditar na mitologia greco-romana, tudo bem, tudo. Então aqui eu estou abordando a questão do mito no sentido antropológico. Então o Ararat é um monte, e o Averno, que é o que termina essa história que começa em Ararat dos anos 90 até 2006, que esse macro enredo que vai perpassar todos os livros dela, é interessante isso, é o mundo dos mortos, é a entrada para o submundo, quer dizer, a entrada para o submundo na mitologia romana. Então ela vai trabalhar bastante com figuras mitológicas, por exemplo, o mito de Perséfone é trabalhado em Averno, o mito de Orfeu e Eurídice também é trabalhado em Averno, em outras, mas principalmente de Perséfone. Nós temos a história de Perséfone sendo recontada e a relação de Perséfone com a terra, a natureza. É interessante essa relação que ela cria entre os personagens da natureza. Então, os poemas dela têm personagens. Então, em um poema tem um personagem, tem uma parte de uma história, em outro poema tem um outro personagem, uma outra parte da história, só que eles podem ser lidos quanto poemas normais, mas fica mais bonito dentro da estrutura geral do livro. E eu falei assim, de 90 a 2006 tem um macro enredo, uma história, mas não necessariamente precisa ler isso para entender os livros. E a Village Life, que é de 2010, que contém aqui nessa coleção, ela também trabalha, ela vai romper com essa temática, ela veio mitológica, trabalhando a questão da separação do humano com a natureza, a separação dela, da poeta, do casamento. Então as viagens que a poeta vai fazendo, nós falamos o lírico, né? Vai fazendo, mas eu falo narrador, vai fazendo, vai contando as vozes polifônicas na obra dela. Por exemplo, The Wild Iris são várias plantas que contam as histórias que são narradas nas poesias. É bem interessante isso. Então, e a Village Life vai ser assim, qual que vai ser a estrutura da Village Life? Que é uma vida no interior. Eu já vi tradução como uma vida pastoril também, mas uma vida no interior saiu em português. Ela vai retratar os aspectos de praticamente uma ilha, provavelmente no Mediterrâneo, e vários pontos de vista vão ser trabalhados, desde uma minhoca
por exemplo, que narra, tem a narração de uma minhoca. É interessante, está em duas partes do livro, no começo e no fim. Tem duas poemas que a minhoca narra. E também ela vai descortinando assim essa vila, essa aldeiazinha, essa cidadezinha pequena, essa aldeia seria do interior. Então ela vai descortinando a vida e nós vamos ver que a vida no campo, na natureza, essa relação do humano com a natureza é muito presente na obra dela, só que também essa relação ela é, em A Village Life ela não se mostra tão boa assim, porque ao mesmo tempo ela vai desconstruindo as relações. Você começa com o nascimento, você vê as crianças, grupos de crianças, velhos olhando as crianças, tudo. Aí depois começa com o ciclo do amadurecimento, do jovem, da juventude, tudo, até a morte. E nisso vai tendo a desintegração da própria vila onde é passada a história. Então tem uma narrativa concisa, tem um enredo conciso que se passa em Village Life, que é a narrativa de uma vila no interior e como que a vida comum das pessoas. Então ela rompe com essa fase de mito, os clássicos dela, ela vai trabalhar o cotidiano do comum. Ela vai fazer uma poética do comum. E é muito bom, é perfeito, eu recomendo muito que vocês leiam. E o Noite Fiel e Virtuosa, ela é um pintor que vai estar lembrando, vai estar contando sobre o ofício dele da pintura. Ele tem um amigo que é escritor, então as conversas dele com um amigo que escreve isso em vários poemas segmentados, não é um poema só. Estou falando a história do livro. Porque, por isso que eu falo, a Glick, ela conta história nos livros delas. Então, livros de histórias, não é poesias autônomas, assim. Um livro de poetas autônomos que é temática comum, por exemplo, temática da morte. Pá, aí tem as mesmas temáticas. Não, tem um enredo, tem um plot, uma coerência, os personagens, então um pintor... E ele vai lembrando com o psiquiatra dele, o psicólogo dele, a infância, e vai conversando com os amigos, com o escritor, e vai se questionando sobre o que é a arte, sobre qual que é o papel da arte, só qual que é o papel dele enquanto artista, se pintar esse artista. Aí tem um jogo com o amigo escritor que considerava ele artista também, então um diálogo entre pintura e escrita. É muito legal. Esse livro ganhou o National Book Awards em 2014. Aquela imagem que tem o Louis Glick e o Obama dando a medalha foi por causa desse livro. Então eu espero ter passado assim, bem por cima, assim, com comentários esparsos da obra da Glick, que agora nós temos em português os 3 livros, mas parece que a companhia comprou o direito de 8 edições. Então, que vocês, quem se interessar, possa adquirir. Ela é uma escritora que vale muito a pena ler. Ela foi um achado, o Nobel ter sido assim para o mundo, porque só era conhecida nos Estados Unidos, o mundo não conhecia ela, era desconhecida no mundo. E foi um achado, e é igual a Svetlana em 2015, né? Nós podemos dizer dessa forma, que foi um achado muito bom, que é uma puta escritora, Svetlana, uma puta escritora, uma puta poeta, a Louise Glick. E eu recomendo muito, quem lê em inglês, tem os livros dela, tem meios de conseguir, tem na Amazon, tudo. E quem não lê tem essa edição em português aqui de Averno, Uma Vida no Interior e Noite Fiel e Virtuosa. 3 livros muito bons, livros mais recentes da Glick, e que vocês vão ter uma ideia com uma poesia diferente, uma poesia que
o contato com o leitor e o poema vai dizer para você o que significa, porque ela é bem diferente, ela fala, não tem como explicar assim a estrutura dela, uma estrutura simples, mas ao mesmo tempo complexa, a linguagem dela. Então ela é muito boa, eu recomendo bastante, e aí comentem aí, curtem ou não curtem, dão um joinha no vídeo para ajudar o canal. Agora eu vou voltar a postar mais com regularidade, que não gostar de ler. E dão também um não joinha se não gostou do vídeo e apontem aí o que vocês não gostaram. Eu falei, eu não curti isso. Ou não fale nada também, vocês que sabem. E obrigado, um abração e até mais.